Uma guerra silenciosa acontece dentro da nossa mente por anos e anos e a gente nem percebe. De um lado está o falso eu, inseguro, crítico, sempre vivendo no passado. E do outro lado está o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, que é livre, criativa e vive em paz. Hoje nós vamos entender o conceito do falso eu e do eu verdadeiro e como o autoconhecimento pode nos libertar e nos levar até o reino de Deus. Vamos começar pelo falso eu e o eu verdadeiro, que é uma ideia que chegou até mim pelo jornalista e filósofo brasileiro Jacob Petri. O falso eu é uma identidade criada através de experiências do passado, medos, validações externas. É como se quando você nascesse, você colocasse um óculos e visse o mundo claro, tudo tranquilo, tudo bonito, mas depois com o tempo as pessoas, as ideias, suas crenças fossem sujando esse óculos. Então você já não sabe se você está vendo o todo, se você está vendo tudo com clareza ou se está distorcido. Esse falso eu gera uma insegurança, insatisfação, ele confunde o ter, ou seja, as suas posses, os seus status, seu poder, com o seu ser. Quem você é de verdade? Quais são os seus valores, sua essência? Já o seu eu verdadeiro é a sua consciência pura, a sua essência autêntica, os seus valores, as suas ideias sem os condicionamentos externos. Ou seja, é você estar em paz, livre com você mesmo, é você entender que você não é os seus pensamentos, você consegue se destacar desses pensamentos e ver que às vezes essas ideias são do mundo de fora, não são suas. E para se reconectar com o seu eu verdadeiro, você precisa do autoconhecimento. E aqui autoconhecimento não é você acumular informações sobre você mesmo, mas sim reconhecer a consciência que observa todas as suas experiências. Ou seja, quando você pensa, você consegue observar esse pensamento. Então você pensou sobre algo e você pode pensar, eu pensei sobre isso. Isso é verdade, isso é mentira. Então existe essa consciência que você consegue pensar e reconhecer se aquilo é seu ou não. Isso é o seu eu verdadeiro, é a sua consciência pura, sem ideias externas. E uma coisa muito importante que ajuda a nos libertar é realmente focar nessa ideia que nós não somos os nossos pensamentos. Às vezes a gente fica remoendo ideias e pensamentos que nem são nossos. Então, a partir do momento que você reconhece isso e você vê que o seu falso eu, na verdade, é uma prisão mental e o seu eu verdadeiro é a liberdade, é você conseguir entender você mesmo. Você sabe que você pensa, mas às vezes aquele pensamento não é seu, não é da sua essência. Ele vem lá do subconsciente, ele vem de ideias que as pessoas passaram para nós, ou de crenças, ou de traumas da nossa vida. Mas a gente pode só observar aquilo e dizer, não é meu, tá tudo bem. Isso é libertador mesmo. Sócrates, um dos maiores filósofos da história, dizia: conheça-te a ti mesmo. Carl Jung, criador da psicologia analítica, disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Buda, o criador do budismo, há mais de 2.500 anos atrás, disse: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E também falou: o reino de Deus está dentro de vós. E na minha visão e na de muitas outras pessoas, o que Jesus diz aqui é que o paraíso, o céu, o reino de Deus está na nossa mente, está dentro de nós. E a gente pode escolher buscar esse reino de Deus através do autoconhecimento, da empatia, da compaixão, da paz interior, vivendo os nossos valores, a nossa autenticidade, ou a gente pode viver no inferno, que é o sofrimento, que é fazendo mal, que é sendo uma pessoa ruim. Então, eu acho que essa ideia encaixa muito bem. Se a gente quer ser livre, tendo autoconhecimento, sabendo do nosso eu verdadeiro, ou ficar preso no nosso falso eu, nas ideias que vêm de fora. Se nós nos conhecemos, se nós nos entendemos,
nós também conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta para viver no reino de Deus, ou seja, viver com paz, amor, felicidade, gratidão. Eu vivi por muitos anos em sofrimento interno, por me criticar, por não gostar de mim, por achar que eu não era o suficiente. E isso fez eu me perder no caminho, fez eu não saber mais quais eram os meus valores, meus propósitos de vida. A minha autoestima foi lá embaixo. Isso fez eu criar uma ansiedade generalizada em mim. E eu precisei de anos de terapia, reflexão e meditação para entender que tudo que eu falava para mim, o que esses pensamentos críticos que surgiam do nada, na verdade era uma mentira que eu estava me contando. Eram ideias ou traumas que vinham de fora. Era algo que não era meu verdadeiro. E depois de muito tempo de reflexão e meditação, eu consegui entender que, para mim, eu sou a pessoa mais importante que existe. Tem mais ninguém mais importante do que eu. E sugiro que você pense o mesmo sobre você. Até porque as coisas acontecem dentro da sua mente. Então você vê, ouve as pessoas, encosta nas pessoas porque você consegue pensar. Então, quando você pensa, logo as outras pessoas existem. Se você não estivesse aqui para pensar, para você as pessoas nunca iriam existir. Então, você é a pessoa mais importante para você, ponto. É você reconhecer que você é o ator, a atriz principal da história da sua vida. E isso não é egoísmo, isso é você se aceitar, é você agradecer pelo presente da vida que foi te dado. Talvez você se pergunte como eu posso chegar à conclusão que eu sou importante. Eu vou te falar um pouco do meu caso, como que eu fiz para chegar a essa conclusão. Talvez isso te dê algumas ideias. Bom, tudo iniciou em junho do ano passado, 2024, quando eu tive fortes crises de ansiedade. Eu não conseguia nem sair de casa. E isso fez eu entender que algo não estava certo comigo, algo tinha que mudar. Então, mesmo com essas crises e ficando mal, eu já estava fazendo terapia, mas eu precisava de um tempo para mim mesmo. Então eu tirei 4 dias de folga ali para sair, ficar sozinho, sem ninguém. E nesses 4 dias eu consegui escrever bastante sobre o que eu pensava de mim mesmo, sobre a vida, sobre Deus. Eu consegui refletir ali por horas e horas às vezes. E fazer essas reflexões e meditações fez eu entender que eu tenho muita sorte de estar vivo. Nós temos muita sorte de estar vivos. Imagine quantas coisas no mundo, nesses bilhões de anos, tiveram que acontecer ou não acontecer para nós estarmos aqui, ou quantas pessoas tiveram que se encontrar para a gente estar vivo aqui hoje. Vamos ser sinceros, a vida é extremamente improvável. Todo dia que a gente acorda, que a gente está vivo, é um milagre. A probabilidade, matematicamente falando, de nós estarmos vivos aqui hoje, eu, você, é quase zero. Não existe essa probabilidade, nem tem como calcular isso. E essa visão fez eu me considerar uma pessoa de muita sorte. Não adianta, é muita sorte nós estarmos vivos aqui hoje em 2025, falando por uma câmera e você vendo numa tela, é uma loucura. Mas é muito bonito, se a gente está aqui, a gente é importante, a gente tem que estar aqui, senão a gente não estaria. A vida é muito complexa para nós entendermos e também é muito curta para a gente viver em sofrimento, ou viver sem propósito, ou viver uma vida medíocre. A gente tem que primeiro se valorizar, e se valorizando e aceitando que a gente é importante, que a gente tem muita sorte de estar vivo aqui hoje, é o início do processo do autoconhecimento, da liberdade. Então, o que me ajudou muito a melhorar e gerenciar a minha ansiedade e entender os meus propósitos de vida e quem eu sou foi refletir, meditar e ser positivo sobre a vida, sobre mim mesmo, entender que nós somos importantes e eu sou importante, o outro é importante, a vida em si é maravilhosa, é um milagre.
E a gente tem que aceitar isso e viver o presente, viver com as pessoas que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta e sendo positivos. Então reflita sobre você, sobre a vida, sobre o que você faz, sobre o que você está fazendo aqui. Encontre novos propósitos, se necessário, mas lembre-se que você é importante, sim. Coloque isso na sua cabeça, coloque pensamentos positivos e a vida, Deus vai te retornar coisas positivas. E além de refletir, aceitar que você é importante, que tem sorte de estar vivo e agradecer por tudo que você tem, você pode também fazer o seguinte que vem me ajudando, que é escrever sobre você mesmo, ou sobre seus valores, sobre seus propósitos de vida. Então, por exemplo, eu pego um bloco de notas e lá eu criei 12 perguntas sobre esses temas e cada 2 ou 3 meses eu vou respondendo essas perguntas. Então, por exemplo, algumas perguntas que eu tenho escritas que eu sempre respondo são: quais são os momentos que eu me sinto vivo ou que eu me sinto realizado? Quais são os meus valores fundamentais? O que eu mais gosto em mim? Quem eu quero ser? Quais são os meus talentos e habilidades e como posso servir aos outros usando-as? O que me impede de seguir meus verdadeiros desejos e quais são esses desejos? Como eu quero ser lembrado? Então essas são algumas das perguntas que eu respondo a cada 2, 3 meses e você pode usar essas perguntas ou criar as suas mesmas. Enfim, a ideia é você fazer perguntas sobre quem você é, sobre seus propósitos, seus valores, o que você quer fazer da sua vida. E chega a ser engraçado quando você lê o que você escreveu no passado e compara com o que você escreve agora e as respostas às vezes não são iguais. E isso mostra que você está evoluindo, que você está mudando, crescendo, faz você ficar mais íntimo com você mesmo também. E hoje eu vejo que muitas pessoas fazem de tudo para conseguir melhorar profissionalmente, ter mais conhecimentos, ou para agradar as pessoas, ou enfim, usam o seu tempo de diversas maneiras, menos cuidando de si mesmo, menos cuidando da sua mente ou do seu corpo, que são os 2 principais pilares da nossa vida. É a nossa essência, é o que faz nós sermos o que somos, é o que sustenta a nossa vida. E muitas pessoas percebem isso tarde demais, às vezes vivem em sofrimento, em angústia a vida toda. Eu vou repetir a frase de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, se você quiser chegar lá no reino de Deus, o primeiro passo é o autoconhecimento. E outra coisa importante que eu lembrei sobre se conhecer e que vem me ajudando é entender as nossas emoções. E para isso eu fiz um vídeo sobre a inteligência emocional. Então, se você estiver interessado em gerenciar e reconhecer as suas emoções, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre inteligência emocional. E por último, mas não menos importante, o que vem me ajudando a me redescobrir e encontrar novos caminhos é a terapia. Falar sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre o que está passando na sua vida e ter ali uma pessoa de confiança que vai te ouvir e vai te auxiliar a reorganizar essas ideias é fantástico. Se você tem condições, faça terapia. Vai te ajudar muito em várias áreas da sua vida. E principalmente se você não está muito bem mentalmente, se você está sofrendo, se você está triste, se você não sabe o que você está fazendo aqui, vai com certeza te abrir novas ideias, novos caminhos. E depois de um tempo, a terapia ela te dá um embalo e você vai conseguir refletir sobre você mesmo, sobre a vida. E isso vai fazer você se reconectar com você mesmo e vai te transformar na sua melhor versão. Vale muito a pena fazer terapia. Muito bem, vamos fazer o resumo final, que é: primeiro, aceite-se, entenda que você é importante, que você tem sorte. Só de nós estarmos vivos já é mágico. Faça reflexões, meditações sobre você e sobre a vida. E agradeça sempre. 2. Escreva em um caderno, um bloco de notas ou online mesmo, algumas perguntas que você gostaria de responder para você mesmo.
e faça isso repetidamente cada 2, 3 meses. Você vai se surpreender com as respostas e isso vai fazer você se conhecer melhor. E 3, faça terapia. Muito bem, finalizamos por aqui. Meu nome é Patrick Guarnieri. Muito obrigado por você assistir ao vídeo até aqui. Se conheça, seja autêntico, conheça o seu eu verdadeiro. Você é capaz. Deixe o like se você gostou do vídeo, se de alguma forma te ajudou. Se inscreva no canal, que isso ajuda a passar para outras pessoas e você também recebe os vídeos sempre que eles saem. E deixe um comentário sobre o que você pensa do autoconhecimento, se você se conhece, não se conhece, quais perguntas você gostaria de fazer para você mesmo e responder, e assim talvez inspirar as outras pessoas a usarem as mesmas perguntas, enfim. Invista em autoconhecimento, invista em você mesmo. A sua mente é um ativo tão valioso, tão poderoso, que pode te gerar dividendos ou frutos gigantescos e inimagináveis. Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, até o próximo vídeo, valeu!